Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai ver como resolver aquele probleminha de animar tudo que tem height auto, então aquela altura automática. Vamos ver como é que a gente faz isso. Só que antes de a gente começar essa aula aqui, eu prometo que vai ser muito rápida porque é uma sacadinha que vai resolver isso daqui, alguns avisos e pedidos. Primeiro, pedido, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, porque se você gostou desse tema aqui, vão ter vários outros sobre desenvolvimento web full stack, tenho certeza que você vai gostar. Agora, sobre os avisos, tem 3 links importantes na descrição, passando rápido por eles. O primeiro é sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador, quer saber mais, clica. O segundo é um mini curso gratuito de desenvolvimento web full stack, a gente sempre coloca um tema variado e é gratuito, só clicar lá e acessar. E o último são os arquivos que a gente está usando aqui para você poder baixar, praticar e fazer tudo que eu estou mostrando aqui junto contigo. Falei que ia ser rápido. Agora sim, bora para a nossa animação. Até pouco tempo atrás, toda vez que a gente tinha uma animação, e deixa eu mostrar aqui tá como ele está funcionando, ó. Quando eu clico, ele me mostra, isso aqui seria tipo um acordeão, que acontece muito quando a gente está em FAQ. A gente tem o FAQzinho, clica, ele expande, depois ele tira. Mas ó, o que ele está fazendo? Ele está com uma animação discreta. O que significa? Ou ele mostra, ou ele não mostra. Não tem uma transição ali, não tem uma animação. Então, ó, mostrou, não mostrou. E aqui um textinho, beleza. E ele recolhe. O que eu tenho aqui para construir isso daqui, que de novo, você pode baixar gratuitamente? Eu tenho esse HTML, um HTML bem simples, que vai ter aqui. Estou linkando aqui um style.css, eu tenho um acordeão, que vai ter um botão, que tem o ver mais, e eu vou ter a div com o conteúdo que eu estou ocultando, 2 parágrafos. E aqui um script. Por quê? Pelo HTML, eu não vou ter ali isso daqui. Opa, o script está aqui nesse caso. O que eu estou fazendo? Estou selecionando o toggle, que vai ser, quem que é o nosso toggle? É o nosso botão. Estou selecionando o conteúdo e eu coloco, ó, quando eu clicar no meu botão, eu vou mudar o class list do meu content, do meu accordion content, e eu vou colocar e tirar esse open, para ele estar aberto e não estar aberto. Beleza, aqui no meu CSS tem algumas coisas bem simples também. Primeiro, algumas formatações no meu body, fonte, cor do fundo, padding, display flags, para posicionar ele daquela forma. Algumas formatações no meu acordeão, mas aqui não é o intuito de entrar nesse detalhe. O que eu quero mostrar para vocês de como ele está funcionando na parte do meu conteúdo? Ele vai ter altura de 0. Então, se a gente voltar para cá, ó, quando ele não está aparecendo, vamos inspecionar aqui, ó, F12, vou clicar aqui, ó, Accordion Content. O que ele tem? Altura de 0. E ele tem esse overflow hidden. Então, se eu passar, ó, a altura dele é 0. Se eu não tiver overflow hidden, o que é o overflow? Tudo que está transbordando. Aqui eu estou dizendo, ó, apaga o que está transbordando. Se eu desmarcar, ele aparece. Ele ainda continua com a altura 0, mas o que passou da altura ele está mostrando. Então, ó, coloco e eu já deixo a transição, porque eu quero transicionar o height. Só que como a gente sabe, e aí o que eu faço? Quando ele recebe essa classe open, o que eu faço? Ó, a altura dele é automática. Se eu viesse aqui e mudasse para alto, que é o padrão... Opa! Alto, que é o padrão, o que ele faz? Ele vai pegar exatamente a altura que ele precisa para ter aquele parágrafozinho ali. Perfeito. Eu não preciso ficar marretando alguma altura específica, que é muito ruim de fazer. Eu coloco ali automático. Só que o 0, e quando eu clico, ele vira alto, ele não tem essa transição, mesmo colocando aqui. Por quê? Porque o alto é uma palavra, é um keyword. Então é uma palavra-chave ali que ele vai calcular automaticamente. E até então a gente não conseguiria fazer isso, a gente tinha algumas gambiarras para fazer esse tipo de animação. Só que, novidade, agora a gente consegue fazer isso da seguinte forma. Lembra, o alto é um keyword, então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que deixar o CSS conseguir calcular. Como é que ele cria essa transição, essa animação? Ele vê qual que é o estado inicial, a altura 0, e ele vê qual é o estado final. A altura, sei lá, 300 pixels. Se eu coloco esse valor, ele consegue animar, porque ele sabe de quanto até quanto ele vai. Se eu coloco alto, ele não consegue, até a gente colocar essa paradinha aqui, ó. 2 pontos, root, que seria a raiz do meu documento, que é o nosso HTML, e aqui é onde a gente coloca aquelas variáveis, onde a gente coloca algumas configurações. E aqui a gente vai colocar o interpolate size, que é justamente essa interpolação entre o estado inicial e o estado final, e eu vou falar para ele o seguinte, ó, allow keywords. Então eu estou permitindo palavras-chave. Até então isso daqui não existia, mas agora ele existe. Então o que ele está fazendo? Ele está permitindo essa interpolação, então ele faz esse cálculo ali de quanto era e quanto vai ser, para ele criar a própria animação ali dele, entre o 0 e uma keyword. Quando eu coloco isso ali, ó, como mágica, pum, ele animou para entrar
e ele animou para sair, animou para entrar e animou para sair. E repara só o que acontece nesse meio do caminho, ó. Quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Ele faz uma conta que quando eu não tenho interpolate size, allow keywords, ele não me deixa fazer. Então a gente resolveu aqui. Mas indo mais a fundo, você vai falar, pô, Diego, mas eu já posso sair usando isso daí que nem maluco? Não. Vamos fazer aqui, ó, can I use, que é sempre bom você fazer com ferramentas novas. Então a gente vai colocar, ó, allow keywords no interpolate size. Tá lá, ó. Interpolate size, allow keywords. O que ele tá dizendo aqui, ó? No Chrome, manda bala. Se seus usuários só usam Chrome, manda bala. Edge já tá também bem suportado. Opera, beleza. Mas Safari e Firefox não vai rolar. E aqui, ó, tá lá. O percentual de navegadores que aceitam essa funcionalidade está em 69%. Dá para você colocar isso em produção? Não. Quando que a gente recomenda você colocar em produção? Para cima de 90. Para ser safe, acima de 92, 93 já dá para colocar. Mas, como está funcionando, já começa a usar aí nos seus projetos em desenvolvimento e já saiba que isso daqui funciona e vai salvar muito a nossa vida. Não vamos precisar fazer gambiarra. Então, like nesse vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho se ainda não fez e me deixa aqui nos comentários se você chegou até o final, ó, hashtag até o final, porque são poucos porcentos. Na próxima aula eu pego quantos porcentos são de vocês que chegam até o final da aula, mas eu quero saber, coloca aqui nos comentários e eu te vejo numa próxima aula.